Olá, senhoras e senhores, como vocês estão? No Aprendendo com o Caso de hoje, nós vamos falar sobre um tema que eu atendi muito ao longo dessa semana passada e que pode ser o problema de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que é o que? Dormência nos dedos da mão. Vamos lá? Antes de iniciar o vídeo, eu peço gentilmente que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Toda semana, às terças e quintas, eu estarei lançando vídeos. Na terça-feira com o FirePill, que são vídeos mais curtos, com dicas práticas para vocês que acompanham o canal. E nas quintas, o Aprendendo com o Caso, que são vídeos com duração um pouco maior, onde eu seleciono um caso que eu atendi ao longo da semana e explico aquele caso, qual foi o problema, qual foi a linha de tratamento, como foi a avaliação e etc. E sem mais delongas, vamos para o caso dessa semana. Paciente, sexo masculino com idade aproximada de 40 anos e disse que ao acordar ele sentia dormência nesses dois dedos em ambas as mãos. Esse paciente também relatava um pouquinho de dor na região torácica, cervical e um pouco de dor de cabeça. Isso é algo muito comum na nossa prática clínica e quando uma pessoa chega com um sintoma de dormência, de formigamento, nós automaticamente já ligamos a uma neuropatia. Algo está acontecendo com aquele nervo. A mesma coisa a dor que corre. Vamos pegar aqui um exemplo de uma dor ciática. A pessoa sente a dor lá na lombar e de repente essa dor corre por todo o membro inferior, chegando até a sola do pé. Essa dor que corre, essa dor que formiga, normalmente ela é causada por uma disfunção no nervo, tá? Algo está acontecendo no nervo. Uma outra causa para isso pode ser a vascularização. Se a vascularização estiver deficiente naquela região, naquele local, provavelmente venha causar um sintoma de formigamento naquela região. No caso desse paciente, eu já pensei em uma compressão nervosa. E o que me levou a pensar nisso? Nós temos 3 nervos que inervam essa região da mão. Um deles é o ulnar. O ulnar inerva exatamente esses 2 dedos, que é a região de sintoma do paciente. O nervo mediano inerva esses 3 dedos e um pouco do dorso aqui da mão desses 3 dedos. E o nervo radial inerva mais essa região do dorso da mão. Então, quando o paciente chegou para mim com a causa de que estou sentindo uma dormência nesses 2 dedos, provavelmente o nervo ulnar deve estar sofrendo alguma compressão em alguma região. E como o nervo ulnar ele é um ramo do plexo braquial, nós também devemos olhar o plexo braquial para ver se o mesmo não está sofrendo alguma compressão. E essa foi a avaliação com o paciente. Primeiro de tudo, eu avaliei o plexo braquial. Para isso, foram feitos alguns testes específicos, onde nós conseguimos avaliar se o plexo braquial está sofrendo alguma compressão e depois nós conseguimos localizar aonde ele está sofrendo essa compressão. No caso desse paciente, foi necessário trabalhar os 3 pontos de compressão, que normalmente são a musculatura do escaleno, a primeira costela e a clavícula e a musculatura do peitoral. Agora que eu quero fazer um adendo. Esse paciente, antes de chegar no consultório, ele disse que fez uma consulta com um outro profissional há uns 10 dias atrás. Esse profissional avaliou esse paciente e trabalhou somente o fígado dele. Diz que toda a causa daquilo dali vinha do fígado e tudo mais. Tudo bem, talvez essa tenha sido a linha de raciocínio desse profissional. Porém aqui eu deixo uma observação. Como eu disse anteriormente, é algo automático. Nós vemos que a pessoa está sentindo um sintoma neurológico e já pensarmos na compressão desse nervo ao longo do caminho dele. Esse profissional, infelizmente, não se atentou a isso e não trabalhou nada do trajeto nervoso desse paciente. Então esse paciente chegou para mim, disse que foi nesse profissional, que esse profissional fez lá o trabalho que ele fez, porém o sintoma não alterou em nada. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitos profissionais que às vezes deixam de fazer o feijão com arroz. E o feijão com arroz, ele melhora muito. Então, se nós temos um sintoma nervoso, sim, nós devemos ver como está o trajeto daquele nervo. Se o trajeto daquele nervo está sofrendo alguma compressão ou não. Depois que nós vemos isso, depois que nós solucionamos isso, aí nós vamos para outras causas que pode ser a causa principal do problema, que no caso desse paciente pode ser o fígado. E por que eu digo isso? Porque assim nós conseguimos trazer um conforto para o paciente. O paciente, ele precisa sentir menos dor. No caso desse paciente, para vocês terem uma ideia, eu não estava nem conseguindo encostar direito
na musculatura do pescoço dele e na musculatura do peitoral, de tão sensível que estava aquela região. E já adiantando aqui, o tratamento realizado nesse paciente foi o relaxamento da musculatura do escaleno, a melhora do espaço entre a primeira costela e a clavícula, o relaxamento da musculatura peitoral, e, enfim, foi realizado todo um trabalho facial nessa região do tórax. Eu comentei com esse paciente, você vai para casa, vai dormir e amanhã você vai ver como estará o formigamento, se ele diminuiu, se ele aumentou, enfim, o que aconteceu. Porque além do nervo sofrer compressões nessas regiões, ele também pode sofrer compressões ao longo do braço inteiro. Mas só que trabalhar tudo isso em um atendimento não é legal, tá? É muita coisa. Então, se esse trabalho que foi feito não trouxesse melhora nenhuma para o paciente, aí sim eu iria olhar e avaliar o braço com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de precisão, iria liberar toda essa região do braço para ver se esse nervo não estava sofrendo alguma compressão nessa região. O resultado foi qual? O paciente no dia seguinte já acordou sem sentir formigamento nos dedos. No outro dia também acordou sem sentir formigamento nenhum. Ele foi me mandando mensagem e agora na próxima semana eu irei atendê-lo novamente e irei ver como foi o resultado ao longo da semana com esse paciente. Talvez eu trabalhe o fígado desse paciente? Sim, talvez eu trabalhe o fígado, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Primeiro, eu quero trazer um conforto para esse paciente. Ele está no quadro agudo, de dor, de incômodo, e isso precisa ser solucionado quanto antes. E pensando no pós-atendimento, o que esse paciente deve fazer para que esse problema não venha cometê-lo novamente? Para esse paciente em específico, eu disse duas coisas: exercício de respiração e fortalecimento. Porque os exercícios respiratórios vão trabalhar toda essa parte do diafragma dele, que tem uma relação muito grande com a cervical. Vai trabalhar toda essa região da caixa torácica dele que estava um pouco tensa, que tinha ali um pouco de retração facial. E o fortalecimento serve para que toda a musculatura dele aguente a sobrecarga que ele passa no dia a dia dele normal. Eu costumo falar o seguinte para os meus pacientes: você tem duas opções, ou você fortalece ou você diminui a tua rotina. Você consegue diminuir a tua rotina? A maioria não consegue. Por quê? Porque aquilo dali é uma rotina normal, é uma rotina diária. Trabalho, cuidar da casa, cuidar dos filhos, sei lá, fazer atividade física e etc. Então, se você não consegue diminuir a sua rotina, você deve fortalecer o seu corpo para que o mesmo aguente a sua rotina com saúde. E é por isso que esse paciente foi orientado dessa forma, já que ele não conseguia diminuir a rotina dele, então ele deve sim fortalecer o corpo dele. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu peço que você me siga lá no Instagram, @giovanni.inhata. Lá eu posto diversos conteúdos relacionados à qualidade de vida, saúde e dor. E esse foi o Aprendendo com o Caso dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Peço mais uma vez para que você curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, comente abaixo do vídeo e eu responderei assim que possível. Valeu!